Oi gente, hoje eu tô aqui para mostrar para vocês algumas técnicas básicas de brush lettering. Para quem não sabe o que é brush lettering, é essa técnica aqui feita com pincel. Eu expliquei para vocês no outro vídeo que vocês podem acessar aqui a diferença entre caligrafia e lettering. Porém, essa técnica é chamada de brush lettering, porque se em teoria é um estilo de caligrafia. Porque nesse caso eu estou usando uma técnica de caligrafia com pincel, mas a partir do momento que eu penso na composição e modifico as palavras para elas se encaixarem em harmonia, eu crio um lettering. Agora eu vou mostrar para vocês todo o material que a gente usa. Fiquem tranquilos que eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês. Para quem mora aqui nos Estados Unidos, vai vir para cá ou tem algum amigo vindo para cá, eu compro tudo na Dick Blick e eles têm a loja virtual também. Aí no Brasil eu costumava comprar os materiais na Casa do Artista ou na Fruto da Arte. As duas são em São Paulo, mas elas têm loja virtual e entregam para o Brasil inteiro. Obviamente o mais tradicional é fazer com pincel, a espessura vai depender do trabalho final que você quiser, quanto maior a letra, obviamente maior o pincel. Só que essa é uma das técnicas mais difíceis, porque precisa de muita prática para manusear o pincel. Você também pode usar um brush pen, que é esse daqui, e produz esse tipo de resultado. A brush pen imita um pincel, só que a pontinha dela é feita de feltro, então é a técnica mais fácil para quem quer começar. Essa daqui é da linha Koi da Sakura, e a minha preferida é a Water Brush, que aí no Brasil vocês encontram como pincel com reservatório. O legal da Water Brush é que ela tem cerdas igual ao pincel, e você pode usar o reservatório para colocar água ou tinta. E finalmente as tintas, existem diversos tipos, eu particularmente gosto de fazer em preto, então eu uso nanquim. A única coisa é que eu dou preferência para os que sejam à prova d'água, assim eu posso usar em diversos materiais, como nas garrafinhas que eu gosto de ilustrar, e eu vou ensinar para vocês num outro vídeo. E o que não pode faltar é papel. Eu uso um papel mais grosso, tipo canson, porque ele tem que aguentar a umidade da Water Brush. Se você estiver usando uma brush pen, que é aquela com ponta de feltro, uma sulfite aguenta tranquilo. Mas se você estiver usando water brush ou pincel, você precisa de um papel mais grosso. E vamos ao que interessa, como que funciona esse treco. A brush lettering segue o mesmo princípio básico da caligrafia com caneta pena, que é a diferença de espessura entre as linhas que formam a letra. E é aí que reside o maior erro e dúvida de quem está iniciando, aonde é o traço fino e aonde é o traço grosso. É uma regrinha muito básica para se seguir sempre. Toda vez que a sua mão vai para baixo, o traço é grosso. Quando vai para cima, o traço é fino. Simples assim. Então, voltando para o brush lettering, aqui vocês veem. Cada vez que vai para baixo, o traço é grosso. Para cima, o traço é fino. A partir do momento que você entender esse conceito, você vai começar a quebrar as regras naturalmente toda vez que você achar necessário. O importante é sempre a harmonia do desenho final. Então não tem mistério, o negócio é treino e observação. Então antes de partir para o brush lettering, eu aconselho vocês a fazerem esses exercícios aqui para a gente treinar o traço grosso e o traço fino e você pegar habilidade com a caneta. Esses exercícios vão te ajudar a entender como funciona a caneta, qual a pressão que você tem que dar, qual espessura você mais gosta, do grosso ou do fino e assim por diante. A quantidade de tinta que você precisa colocar. Então façam esses mesmos exercícios básicos várias vezes até vocês sentirem confiança. Aí parte para o lettering. Então a primeira coisa que você precisa é uma frase. No caso eu peguei essa daqui, corra riscos, seja corajoso e continue. No começo dá preferência para frases curtas porque é mais fácil fazer uma composição com poucas palavras. Decidiu sua frase, você escolhe as palavras que você quer deixar em destaque. No meu caso é corajoso e continue. Qual a dica? Depois que você escolher as palavras-chave, leia só elas e vê se o significado tá o que você quer passar. No meu caso, corajoso, continue. Eu não perdi o sentido da frase nem distorci, então tá correto. Segundo passo, sempre busque suas referências. Eu recomendo muito o Pinterest para esses tipos de referências porque tem trabalhos muito legais para você se inspirar. Quem quiser vai lá no meu, que no painel de brush lettering eu tenho pelo menos umas 160 referências diferentes para vocês verem. E agora escolha o tamanho do papel que você vai utilizar. Eu vou fazer num tamanho A4 mesmo. No começo, controla sua ansiedade e primeiro faz um esboço, um sketch de como vai ficar o seu lettering. Primeiro você faz um sketch do espaço das suas palavras, veja onde elas vão se encaixar certinho e bloque apenas o espaço delas. Confie em mim, se você pular essa etapa, você pode chegar no final da frase e não ter espaço. Feito isso, você já tem os espaços, então distribui as suas palavras já mais ou menos no estilo que você quer que elas vão ficar no trabalho final. E agora chegou a hora da diversão e da bagunça, vamos passar tinta.
Só tome cuidado que essa tinta, se pegar no esmalte, não sai, também mancha a roupa e pode manchar a mesa. Então escolha um lugar que não tem problema se cair algum pingo de tinta. E agora comece a passar com a caneta em cima das suas letras. Fique tranquilo que provavelmente você vai ter que refazer esse desenho várias vezes. É normal não acertar de primeira, então pode separar muitas folhas para treinar. Não tem regra, você pode começar por qualquer palavra que você se sinta mais à vontade. Só toma cuidado que assim que você fizer as palavras vão estar molhadas, então qualquer coisa. Espera secar um pouco e volta. E essas folhas de pincéis não tem problema nenhum, pelo contrário, agregam valor porque é feito à mão. Prontinho. Assim que finalizar, vamos só jogar uns pinguinhos de tinta. E pronto! Você já pode pendurar na parede. Então é isso, pessoal. Espero que vocês se divirtam treinando aí. Podem marcar nas suas fotos para ver a bagunça que vocês estão fazendo. Se gostou, dá um like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.